Ao tomar a palavra, dirijo a cada um de vós uma saudação cordial e digo imediatamente e com muito afeto, muito obrigado ao vosso arcebispo, Dom José, pelo facto de me ter convidado, e saúdo com muito afeto. E também pelo esplêndido prefácio que escreveu ao meu pequeno livro que escreveu sobre Peter Pan. Digo também o meu obrigado aos bispos auxiliares e a todas as pessoas, a tantas outras que me ajudaram a estar aqui hoje, juntamente com vós, e agradeço também assim. Agradeço também ao reitor, espero não exceder, mas acrescentarei uma coisa ao texto que tinha pensado. A primeira coisa é que gostaria muito de dizer algo de muito preciso para vocês, para a vossa diocese, para esta terra bela do norte de Portugal. Mas, como veem, nem sequer falo português, portanto, é quase impossível uma coisa desse género. Estamos limitados, somos limitados. Cada um tem uma pequena perspectiva, um pequeno ponto de vista, e o que eu queria era partilhar este ponto de vista convosco e dar-lhes algumas indicações de algumas coisas que tenho para mim como muito importantes, na vontade de facto, pôr mãos à Igreja do futuro. E temos juntos uma grande paixão. A grande paixão é a de sempre. Esta manhã escutámos a chamada dos discípulos. Nós hoje somos esses discípulos. Temos a tarefa de trazer todos a Jesus e de levar Jesus a todos. Esta é a nossa tarefa. Nós estamos aqui só para isto. Levar Jesus a todos e todos a Jesus. E esta operação chama-se pastoral. Cada vez que conseguimos levar Jesus a todos e todos a Jesus, nós somos pastores, fazemos pastoral. A nossa pastoral já não consegue levar Jesus a todos e todos a Jesus. E esta é a nossa crise. E digo logo aquilo que eu gostaria de comunicar-lhes esta manhã. E a saber que para entrar dentro desta crise, para perceber o que é que já não funciona, devemos prestar atenção àquilo que aconteceu ao mundo dos adultos. Enquanto Vossa Excelência falava, vieram-me à mente as palavras da primeira grande encíclica de São João Paulo II, Redemptoris Hominis, em que diz: o caminho da Igreja é o homem. Abaixando os tons ao meu nível, eu diria: o caminho do futuro, o nosso caminho para a Igreja do futuro é o adulto. É ir ao encontro do adulto e às grandes mudanças que dizem respeito aos adultos. Digo desde já que, quando digo estas palavras, estou a pensar em pessoas de 40, 50 e 60 anos. Porque, pelo menos na Itália, nós já não conseguimos compreender nada com as idades da vida. O vosso bispo é jovem ou é adulto? Ou é velho? Ainda em português a palavra velho? Ainda usam a palavra velho? Em italiano já não se usa. Dou-vos esse testemunho. Se forem ao sito wikipedia.it e puserem a palavra velho, não encontram. E não está porque ninguém sabe na Itália quando é que começa a velhice. Porque ela nunca começa. Segundo alguns, na Itália, a velhice começa aos 83 anos. De um ponto de vista científico, a velhice começa aos 65 anos. Peço desculpa por esta notícia. Do ponto de vista dos índices, começa aos 65 anos. Mas nós, italianos, estamos convencidos de que ela começa só aos 83 anos. Trata-se de uma sondagem, evidentemente, mas nós temos uma esperança de vida média de 82 anos e 6 meses. Isto significa que na nossa cabeça a velhice começa 6 meses depois da morte.
Isto para compreendermos as mudanças que aconteceram precisamente no mundo dos adultos, de que falaremos de seguida. Mudanças também belas, extraordinárias, mas que revolucionaram a nossa cabeça, o nosso coração, a nossa alma, a nossa religião. E começo com uma citação de um texto que me agrada muito, que se chama Imaturidade, a doença do nosso tempo, de Francisco Cataluccio. Desapareceram como as meias estações os adultos. E à nossa volta encontramos só crianças e velhos. E mais, os pequenos comportam-se como grandes, são obrigados a abandonar a infância antes do tempo. E os velhos, como crianças, desapareceram todas as formas que regulavam, marcavam os compartimentos da vida, compartimentavam a vida. No lugar de indivíduos maduros, avançam para nós estranhos, velhos, com ar de crianças que tomam a vida como um grande jogo, como um grande divertimento. Agora, é evidente, portanto, que no Ocidente o século é o século em que triunfará a imaturidade. O século do Peter Pan. Conhecem o conto da infância radicalizou-se. Os adultos são obrigados a conservar a sua juventude, a comportar-se e a sentir-se como rapazes. E o rapaz impôs-se como o paradigma do ser ideal. Estamos, portanto, na época do Peter Pan. Ainda um dado sobre a minha amada terra. Os italianos estão convencidos de que deixamos de ser jovens aos 59 anos. Do ponto de vista da sociologia, tornamos-nos adultos aos 34, mas nós alargamos um bocadinho o prazo. Estamos, portanto, na época da imaturidade, do síndrome de Peter Pan. E este síndrome tem a ver também com a transmissão da fé. Tem a ver com aquele caminho que a Igreja tem que fazer hoje, levar todos a Jesus e Jesus a todos. Tem a ver com esta grande tarefa, a nossa única grande tarefa. Podemos fazer tantas coisas como Igreja, e na história fizemos tantas, mas esta é a única coisa que Jesus nos pediu. E continua a pedir-nos hoje. Porquê? Porque se no romance famoso do Peter Pan, precisamente este miúdo simplesmente não quer crescer, o Peter Pan de hoje, e portanto a maioria dos adultos ocidentais, não só não quer crescer, mas nesta vontade de não querer crescer, não deixar crescer ninguém. Este é o ponto mais importante, sobretudo não deixar crescer os próprios filhos e as próprias filhas. E digo desde já, este conjunto de coisas, o adulto que não quer crescer e não deixa crescer ninguém, é perfeitamente funcional ao sistema capitalista que nos orienta. Quem vende tem necessidade, precisa de Peter Pan e precisa que o Peter Pan não eduque os seus próprios filhos. Isto é muito claro aos meus olhos. Portanto, estamos numa crise de transmissão da fé. Nós já percebemos-nos disso em diversas situações no interior da grande paisagem europeia. Mas na raiz é porque nos damos conta de que tudo aquilo que fazemos na catequese, no acompanhamento dos adolescentes e dos jovens, não resulta no nascimento, na geração de novos cristãos. E isto tem a fazer com o Peter Pan. Porque o Peter Pan já não ajuda os pequenos a crescer. Desde nenhum ponto de vista. Do ponto de vista da humanidade, e não ajuda a crescer nem sequer do ponto de vista da fé dos pequenos. Portanto, Peter Pan não transmite nada, já não transmite nada aos filhos. Nós imaginamos ainda que uma tal transmissão seja operante dentro das famílias. E isto já não nos é dado, por isso nos sentimos ainda autorizados a fazer coisas que sempre fizemos. E este é o ponto delicado. Não quero assustar. Há um remédio. Podemos curar da doença do Peter Pan. Não é um destino sem solução.
E, obviamente, esta vacina é ajudar os adultos Peter Pan a descobrir a beleza do crescimento, do amadurecimento, a beleza de se tornar adulto. Mas vamos por ordem. Primeiro elemento. Como chegou Peter Pan ao nosso coração? O que é que aconteceu à nossa sociedade? Também aqui começo com uma situação de Gustavo Zakerberski. Escreveu um livro muito pequenino intitulado 100 Adultos. Diz respeito à sociedade italiana, portanto, estejam descansados. Olha à sociedade italiana e pergunta-se qual é a novidade de hoje. É que já não há adultos, 100 adultos. Não do ponto de vista cronológico. Na Itália somos 31 milhões de adultos, sobre uma população de 66 milhões. Portanto, quase a metade. Mas destes 31 milhões de adultos, que estão entre os 34 e os 65 anos, ninguém é adulto. Escolhemos Zakerberski. Onde estão os homens e as mulheres adultas? Aqueles que deixaram para trás as perturbações, as contradições, os estilos de vida, as vestes, as modas, os cuidados corporais, até a linguagem da juventude. E, por outro lado, ainda não foram absorvidos pelo pensamento de um fim que se aproxima de nós sem o podermos evitar. Onde foi meter-se o tempo, onde foi parar o tempo da maturidade? O tempo em que, olhando para ele sem medo, pois esse tempo foi substituído por uma decadente juventude, limitada, prolongada artificialmente, com substâncias, cuidados, dietas, infiltrações e cirurgias. Mães que querem parecer iguais às filhas e como se vestem até ridiculamente. E o mesmo para os pais que renunciam a si mesmos para mimetizar-se na cultura juvenil dos filhos. Ora, aquilo que estes pensamentos nos sugerem é que depois não sabemos onde foram parar os adultos. Onde é que eles estão? À nossa volta, sugere ele, quase não encontramos um representante daquilo que a palavra adulto poderia evocar. Vemos simplesmente jovens verdadeiros, por um lado, e jovens falsos, fingidos, decadentes, do outro lado, postiços. Adultos à altura da sua verdade, pois não temos já quase ninguém. Precisamente por isso estamos sem adultos. E esse adulto que nós procuramos, de quem temos necessidade, precisamente para a nossa pastoral. O adulto que é o melhor da humanidade. A adultez é o cumprimento do ser humano, é aquele que é capaz de ter uma relação franca, senhoril, com as leis da realidade, com as limitações, com os limites de cada projeto, com o próprio envelhecimento, com o destino mortal. O adulto, e esta é uma definição muito bela, é aquele que é capaz de esquecer-se de si para dar espaço aos outros. E é alguém que esqueceu o pronome pessoal, eu, e deixa espaço ao tu, ao nós, ao vós. É aquele que percebeu que a pergunta fundamental não diz respeito àquilo que nós podemos obter dos outros, mas aquilo que podemos dar aos outros. Esta tarde, quando me encontrar com jovens, recordarei uma verdade fundamental. Quando é que se prova a vida até ao fim, que saboreia a vida até ao fundo? Quando é que somos verdadeiramente felizes? Quando é que passamos daquela pergunta tipicamente adolescencial, quem sou eu? O que é que eu devo fazer? Quais são as coisas que me satisfazem? À pergunta, para quem sou eu? Quando agarramos esta demanda, para quem sou eu? Então aí entra na aventura da vida. O adulto é aquele que assume a palavra responsabilidade, é aquele que é sempre capaz de uma resposta generosa. Responsabilidade tem a ver com o verbo responder, não é? Responder à vida, a toda a vida e à vida de todos. E é isto que ele é chamado a testemunhar. É claro que esta vida adulta não é fácil.
Não é fácil estar à altura desta verdade, de esquecer-se do próprio eu, numa sociedade em que, pelo contrário, temos sempre este reflexo. Eu chamo das coisas mais absurdas em que a app para rezar se chama iPad, iPrega, que é uma blasfémia litúrgica, não é? A oração católica nunca é eu. Portanto, é difícil viver o estado adulto sempre, sobretudo hoje, neste narcisismo subjacente à tecnologia. Portanto, a primeira provocação que quero dar-lhes e que suscita um pouco de debate é que nós devemos recuperar uma ideia fundamental. O cristianismo é para adultos. Não existe um cristianismo para crianças, um cristianismo para adolescentes, um cristianismo para jovens, um cristianismo para velhos, o que quer que esta palavra queira dizer, um cristianismo para as mulheres, um cristianismo para as avós. Existe um único cristianismo, é o cristianismo para os adultos. Porque a vida adulta é o lugar onde melhor se manifesta a humanidade e o cristianismo é aquilo que permite a cada um de nós manifestar o melhor da sua própria humanidade. Por isso é fundamental recuperar esta ideia. Voltarei a esta ideia no segundo encontro da manhã. O cristianismo é para adultos. Ora, encontramos num momento em que já não há adultos. Ou melhor, num momento em que os adultos já não são os adultos de outro tempo. E isso deve-se ao facto de que as gerações nascidas depois da Segunda Guerra Mundial operaram uma mudança extraordinária da sua existência. Puderam operar uma mudança essencial na sua existência. Falo de duas gerações em particular. A que se chama a geração dos boomers, dos anos 60, desde 46 até 1964, e a geração X. A geração X, nascidos entre 64 e 1980. Houve uma revolução extraordinária nas vidas deles, que os levou, que levou os adultos destas duas gerações a pôr no centro da própria vida não já esse ideal antigo de ser adulto, a generatividade, a responsabilidade. A generatividade significa ser pais e mães, mas ficar jovens. Foi isso que se tornou o sentido da vida deles. Para a maior parte, pode soar um bocado estranho, mas é uma provocação para a maior parte dos adultos ocidentais. Em Portugal, não sei. Bom, mas em Itália, seguramente. Para a maior parte dos adultos italianos, o axioma de fundo é este. Fora da juventude não há salvação. Extra juventutem nulla salus. Este é o nosso destinatário. Fora da juventude não há salvação. E isto vale um pouco por todo o lado. Quando eu vou falar com um superior, não lhe vou ali a dizer, ou com o meu bispo, por exemplo, não vou ali dizer, Excelência, Vossa Excelência, com a sua evangelização, a sua palavra está a acender o fogo do Evangelho. Ele nem me ouve. Quando vou, lhe digo, o que é que come? Está sempre tão jovem, parece sempre tão jovem. Recorda-me Sean Connery. Por outro lado, é interessante porque desta maneira o meu bispo, com os bispos, quanto menos está, melhor. Portanto, assim o bispo não me liga. Pois vem-lhe à mente algum problema e vê-me livre, com tempo livre. Sean Connery, que é o ator, agora já um bocado velho, mas ele o coração de nós adultos agora abre-se assim. Disse coisas ainda há pouco tão bonitas sobre mim, mas se me tivesse dito, vejo um pouco emagrecido. Nas fotos parece mais jovem. Isso teria sido horrível. É assim que hoje abrimos o nosso coração.
E porquê? Aqui trago uma afirmação de um psicoterapeuta italiano que faz um diagnóstico muito preciso da geração dos boomers. Diz ele, numa linguagem técnica, a especificidade desta geração, nascida entre 46 e 64, é que os seus membros, mesmo depois de se tornarem adultos, velhos, pais e mães, conservam em si mesmos incorporado o significante jovem. Jovens como foram eles, ninguém mais voltará a ser. É assim que pensam. E isto leva-os a não ceder nada ao tempo, ao corpo que envelhece. E a quem chegou depois... E são eles agora os jovens. Portanto, a esses não cedemos nada. Tanto quando falamos em juventude, não falamos do espírito da juventude, e a juventude do espírito é aquilo que leva também, de uma maneira ingênua ou inocente, alguém a pintar os cabelos, a pôr uns cremes para esconder algumas rugas. Não, aqui a juventude tem a ver com sentido do humano, sentido da vida. E, portanto, juventude é saúde, performance de alto grau, liberdade sempre negociável, ausência de vínculos, afirmação da própria sexualidade, do próprio sucesso, da capacidade de fascínio, disponibilidade ininterrupta a fazer experiências, a completar-se, a pôr-se à prova. É este o conteúdo da juventude. E é um conteúdo, direi imediatamente, teológico. Não é simplesmente um conteúdo estético. É um conteúdo teológico que tem a ver com o sentido da vida. Manter-se jovem. Disse Marcel Gauchet que, precisamente à luz desta mudança, o ideal dos adultos é o de ser o menos adultos possível. No sentido pejorativo a que se dá o termo, a explorar as vantagens, acenando aos convenientes. Conservar o mais possível reservas para outras possibilidades. Cá está o ponto. A juventude assume o papel de modelo para a inteira existência. Modelo para a inteira existência. E aqui é claro que nos encontramos, continua Marcel Gauchet, diante de uma liquidação da idade adulta. Estamos diante de uma desagregação daquilo que significava maturidade. Já não há maturidade. E gosto de vos chamar a atenção para uma expressão do Papa Francisco que se encontra na Christus Fidit no número 182. É pena que, como sabem, a Christus Vivit é o documento menos lido do Papa. Por muitas razões. É o documento menos lido. Tem lá uma expressão que fala de nós, adultos, que é, para mim, verdadeiramente precisa e pertinente, que diz... Estou no meio da citação, para quem traduz. Há uma base escrita, e ninguém me dizia. Uma adoração da juventude como se tudo aquilo que não fosse jovem resultasse detestável e caduco. O corpo jovem torna-se o símbolo deste novo culto. Portanto, tudo aquilo que tem a ver com aquele corpo é idolatrado e desejado sem limites. E aquilo que não é jovem é olhado com desprezo. A síndrome de Peter Pan é tudo isto, é esta adoração da juventude. Fazer da juventude o senso da nossa própria existência. Viver constantemente em busca da manutenção da nossa forma juvenil. E, obviamente, lembro-me de novo daquilo que disse no início. O sistema capitalista fica muito contente com tudo isto. Porque quanto mais nós buscamos a juventude quando já não somos jovens, mais nos tornamos imbecis. É simples. Se eu procuro uma coisa impossível, e quando estamos dispostos a buscar uma coisa impossível, depois ficamos presa do mercado, da publicidade ou do sistema no qual nos encontramos hoje a viver. Esta mudança é também uma mudança na lógica da
perda de contacto com a realidade. Como dizia antes, já não temos o sentido de quando começa a juventude, de quando começa a idade adulta e de quando começa a velhice. E já não temos o sentido do nosso caráter mortal. Não sei como é aqui, mas na Itália já ninguém usa o verbo morrer. Utilizamos muitas expressões para falar da morte de alguém, mas que na realidade negam o evento. Normalmente na Itália se diz que as pessoas se apagam, um pouco como um interruptor. Antes era o cálice da vida, agora é o interruptor da vida. Portanto, as pessoas desaparecem, de outro modo, vêm a faltar, adormecem, passam da terra ao céu. E quando morrem os bispos, nem sequer eles morrem também. Vão todos à casa do Pai. Esperemos que nos mandem um postal. Mas pensemos bem, este desejo de vida é tão forte que engole a morte. Porque se eu me apago, eu posso também reacender-me. Se eu desapareço, posso voltar. Se eu vou à casa do Pai, posso voltar. Mas não, nós morremos. É preciso. Lamento ter que dar estas notícias, mas onde ireis todos morrer, ok? Faz parte. Morreremos, faz parte do jogo, das regras do jogo. E quem não tem a consciência da morte não pode educar. A educação tem a ver com este aspecto. Tal como a educação tem a ver com o aspecto do enfraquecer, do envelhecer. A doença, o síntoma de Peter Pan é muito grave e o mercado está muito contente com este facto. Outra passagem rápida para vos demonstrar a minha tese principal, que é a de que devemos enfrentar este Peter Pan. Uma análise ainda de descrição para procurar compreender como é que chegamos a este ponto, o que é que aconteceu para chegarmos a esta mudança tão profunda na vida dos adultos. Já foi citado, é aquilo que o Papa Francisco nos diz já de alguns anos. Não estamos numa época de mudança, mas numa mudança de época. Digo de maneira muito simples. Da geração dos boomers e a geração precedente, que se chama Great Generation, os nascidos antes de 46, não está só o espaço típico da mudança generacional de 25 anos, mas está um espaço infinito, um abismo, porque há uma mudança qualitativa enorme. Nós que nascemos depois da Segunda Guerra Mundial, enfrentamos a vida e a vida adulta numa maneira completamente diferente face daqueles que nos precederam. E isto porque podemos gozar de tantas mudanças e novidades, de tantas transformações dentro do percurso da nossa existência, do ponto de vista da saúde, portanto, da investigação médica, da investigação farmacêutica, do ponto de vista tecnológico. A chegada dos eletrodomésticos. Eu lembro-me sempre, e digo também aqui às senhoras presentes, quando voltem a casa, deem um beijo às vossas máquinas de lavar. A máquina de lavar transformou a vida das mulheres. Muito mais do que tantas leis, muito mais do que tantas outras coisas. As máquinas de lavar, máquinas de secar, fornos de micro-ondas, frigorífico, a Dyson. O Dyson é um desinfetante do ar, suponho eu, que limpam a casa. São aspiradores automáticos, máquinas elétricas para o café.
é uma revolução extraordinária. Uma revolução depois do ponto de vista económico, também o boom económico dos anos 60. Tudo isto produziu uma mudança qualitativa. De um certo ponto de vista da provocação, os nascidos depois de 46 representam uma nova espécie do humano. Estamos diante de um salto evolutivo. Entre nós e os nossos pais e avós, há um salto temporal incrível. Tento dizê-lo com outro exemplo. Se nós conseguíssemos a recordar-nos de Abraão, sai da tua terra, lembram-se? Se conseguíssemos trazê-lo aos anos 70, quando estavam ativos precisamente aqueles que eram os nossos pais, é facilmente hipotizável que ao fim de um mês Abraão teria conseguido viver como eles, como os nossos pais. 1000 anos num mês. Poderia adaptar-se. Portanto, entre 1000 anos e um mês não há mudanças profundas, grandes mudanças entre Abraão e o meu avô. Mas se trouxéssemos o meu avô aqui em vida a 2020, ao fim de um dia, poderia voltar para os mortos. Porque seria impossível para ele viver nesta sociedade. Só um exemplo. Todos os domingos eu celebro uma missa numa paróquia de Roma. Todos os domingos, na missa, está Maria e Hugo. Hugo é o chihuahua de Maria, um cãozinho pequenino, um cão, um pet. Na primeira fila, Maria e o seu chihuahua. Para nós é normal. Bem, ninguém levanta problemas. Para o meu avô, um cão na igreja já seria um problema. Mas não é só isto, evidentemente. Maria fala com o Hugo. Tem diálogos. E, portanto, muitas vezes, enquanto eu preparo a homilia e preparo o microfone, ouve-se Maria que diz a Hugo: fica atento. É calabrês, mas é muito bravo. Mas é muito bom. E alguém ouviu estas palavras de Maria a Hugo. E enquanto Maria recebe a comunhão, tenho pena, mas tu a comunhão ainda não podes fazer. Isto para dar a ideia, e nenhum de nós. Bem, eu fico um bocado estranho, mas vejo que os outros não... É normal falar com os animais, fazer assim raciocínios deste tipo. O que é que nos aconteceu? O que é que nos aconteceu a nós adultos? Primeiro, grande dom que nesta mudança de época nos trouxe. Uma vida longa, a longevidade. Uma esperança de vida longa. A longevidade não é simplesmente termos estas vidas que chegam até aos 90 anos. Sabemos que os portugueses são também por longevidade, mas já não é um fenómeno de realidades singulares, como por exemplo na Itália a Sardenha, ou a famosa ilha no Japão, em que se vive muito longo tempo. Mas é uma longevidade que é um facto generacional, um facto geral. Todos somos longevos. Bem, se fumamos muito e comemos mal, bem, aí há outro problema, mas... Portanto, forneço-vos este dado que me faz sorrir. Em Itália temos 220 bispos ordinários e 213 eméritos. Em breve, os bispos eméritos superarão... Portanto, teremos uma conferência episcopal emérita mais numerosa do que a conferência episcopal em exercício. E digo que os eméritos estão muito bem. Vemos também cardinais eméritos na plenitude das forças. Portanto, esta longevidade, esta possibilidade de ter uma vida mais longa, também com mais satisfação, porque é uma longevidade ligada às melhoras da saúde, à melhora da alimentação, à melhora das nossas casas, ao facto de já não passarmos por tantos sofrimentos, porque temos tantos
medicamentos que nos ajudam nisto, temos mais bens para desfrutar, temos mais tempo, mais possibilidade de cultivar os nossos desejos. Pensemos no espaço incrível que a nossa sociedade dá a uma coisa tão parva como o futebol. Quanto espaço damos a uma coisa tão... Bem, não penso que a salvação da humanidade dependa da bola. Ou de Messi e Ronaldo. Não queria tocar suscetibilidades. Mas, portanto, percebem o espaço que damos a todas estas coisas. Podemos dá-lo? Portanto, tudo isto é produzido, digo em síntese, não quero abusar do tradutor, porque ainda tenho muito trabalho para fazer hoje. E o que é que aconteceu? Aconteceu que nós tivemos em herança dons extraordinários, vida longa, mais tempo, mais possibilidades de dedicarmos a nós mesmos. Pensemos nas mulheres, quanto as mães de família ganharam com os eletrodomésticos, depois estudam, têm filhos, podem trabalhar fora. Graças também a todas estas mudanças. A um certo ponto, o que é que sucede? Sucede que a vida muda à nossa volta. E esta nossa terra já não se apresenta como um vale de lágrimas, mas torna-se, de repente, a planície do bem-estar. Torna-se a planície do sorriso de Amazon. Esta é a mudança. A Amazon não nos vende senão um sorriso. Não nos vende mais do que um sorriso. É o que nos vende a Amazon. E é por isso que gostamos. O logotipo de Amazon é o sinal da nossa mudança. Nós somos, para citar Nietzsche, esse grande filósofo, a primeira geração que se enamorou da Terra. E este amor é um amor que nos subiu à cabeça, que nos mudou profundamente a nossa perspectiva sobre a vida. E que nós sintetizamos no tema, precisamente, da juventude, do poder sexual, poder divino, poder como gozo, poder como experiência. É incrível de cada vez que vamos ao aeroporto e onde tantas pessoas se movem. E como se vestem. É impressionante a maneira como se vestem as pessoas, todo o senso, todo o sentido de vida que dali emerge. E tudo aconteceu, tudo chegou ao imprevistamente numa espécie que evoluiu sempre lentamente. Recordemos dos séculos de antes, entre Abraão e meu avô, eram tão poucas as transformações radicais que Abraão poderia habituar-se a viver na sociedade do meu avô. Num mês. Nós estamos aqui há 6 milhões de anos, não esqueçamos. Nestes 6 milhões de anos, as grandes transformações aconteceram em ritmos epocais. Mas nesta geração acontece tudo rapidamente, rapidissimamente. E esta é a questão. Vou já ao ponto de chegada. A nossa maneira de transmitir a fé, pois custa, porque os adultos mudaram imprevistamente. E nós estamos ainda assustados com a mudança. Aquilo que me deixa ainda hoje chocado é isto. Quando eu vou a uma paróquia nova, em Itália, acontece-me escutar os cânticos da minha primeira comunhão. E percebem? Eu vou a uma paróquia e encontro estes cânticos. Tu sei lá a minha vida, e o Senhor é meu pastor, salga da costa altar, que são os cânticos que eu, como criancinha, cantei na minha primeira comunhão. E aqui está o atrito. Do outro lado, temos um mundo que deu este salto rapidíssimo e nós que mantemos um estilo pastoral
que não pode ter resultados, que não pode segurar-se, que não pode fazer frente a esta mudança. E o problema está aqui, o problema grande é que esta transformação do mundo dos adultos, na lógica de que eu lhes falava, grandes mudanças também positivas. Devemos ser gratos ao Senhor pela longevidade, pelo facto de termos tantos medicamentos. Hoje estes medicamentos são de facto poderosíssimos, é verdadeiramente incrível o bem-estar de que podemos gozar. Eu venho de uma família pobre e lembro-me ainda do desespero, do sofrimento da minha avó, quando tinha que preparar o jantar, porque nem sempre tinha à disposição o alimento para todos nós. E hoje devo consolar a minha irmã porque não encontra um dietólogo que a ensine a emagrecer. E na mente dela o problema é do dietólogo. Eu pago-lhe, ele tem que me fazer emagrecer. Portanto, estamos já em níveis de decuplicação de problemas. Portanto, eu venho do custo de fazer a cena. Bem, eu era magro, de qualquer modo. Era muito magro, como todas as crianças, nascidas nos anos 70. E hoje temos este outro mundo. Portanto, esta mudança, que é também positiva, mas é a primeira vez que nós nos enamoramos da Terra. Pela sua beleza, pelas oportunidades que ela nos dá, pelas possibilidades de gozo que ela oferece. É isto, subiu-nos também, subiu-nos à cabeça. E precisamente como dizia antes, esta primeira geração que viu esta possibilidade de gozar a Terra, não quer largá-la, não larga, não quer deixá-la. Está-se aqui muito bem. Façamos 3 tendas e ficamos aqui. E não quer dar nada e já não se preocupa de viver a maturidade. E o que é que acontece então? Acontece aquilo que o Papa Francisco nos disse no número 70 de Evangelii Gaudium. A ruptura da transmissão da fé. É custoso, eu sei, é doloroso. Provavelmente estes processos na vossa terra, nesta parte de Portugal, são menos acelerados face àquilo que vemos numa grande cidade como Roma ou Milão. Mas é verdade, os pais já não sabem rezar, porque a oração deles é ir ao ginásio. A oração deles, o jejum deles é a dieta. Percebem? A devoção deles é a instrução para permanecer jovens. Estes são os profetas de hoje. E depois é claro que não são adoradores e adoradoras da juventude. E o nosso sistema pastoral ainda imagina os adultos como os adultos propriamente ditos do passado, os adultos que eram os nossos avós, as nossas avós e as nossas mães. E isto é um grande problema, a interrupção na transmissão da fé. Digo uma provocação. Na Itália, as famílias católicas não são cristãs. As famílias católicas não são cristãs. Porque a fé delas é outra. É uma fé que é alimentada pelo mercado. O mercado está contentíssimo. Pensem neste dado banal sobre alguns aspectos. Na Itália, cada ano, gastam-se 50 milhões de euros em loções contra a queda dos cabelos. Mas todos sabem, e há estudos científicos a este propósito, que o único fármaco capaz de travar a queda do cabelo se chama pavimento. E nós gastamos 50 milhões de euros por ano. São coisas inúteis.
Porque então uma pastoral 4.0? Porque devemos mudar o registro. E o registro mudamo-lo não porque o tenhamos que mudar, porque nos diz Papa Francisco, ou porque nos manda o Bispo, mas porque o nosso desejo é e deve permanecer levar Jesus a todos e todos Jesus, principalmente os adultos. E nós hoje utilizamos como categoria de fundo da nossa pastoral aquilo que veicula. Não é mudar o cristianismo que está em causa. O essencial é que Jesus é Salvador, que Jesus é Filho de Deus, que morreu entre nós para nos trazer a verdade e a verdade da nossa vida. Não se trata de mudar o meio, o modo como organizamos a transmissão, o contacto entre Jesus e todos e Jesus, mudando categorias de fundo. A categoria que nós ainda utilizamos é aquela que eu chamo a categoria da consolação. Porque temos em mente, no coração, uma modalidade de vida adulta extremamente cansativa, que é precisamente a dos nossos pais e dos nossos avós. Pensemos uma vida feminina, antiga, sem máquina de lavar. Não sei se já lhes aconteceu, pois, ter de lavar os lençóis da cama matrimonial à mão. É uma experiência incrível. E vemos-lo quando avaria uma máquina em casa, quando avaria o telefone, parece que somos alienígenas, já não conseguimos fazer nada. E contudo, eles viveram toda a vida sem esses aparelhos. Eu digo muitas vezes, a única satisfação das mulheres do passado, das mães de família dessa época, era a escassa longevidade masculina, que pelo menos aos 50 anos morriam e elas ficavam livres. Era a única grande satisfação que enchia o coração das mulheres. Hoje, em que nós chegamos a 83 anos, as mulheres já não se casam, porque a fórmula matrimonial não é como aquela que está escrita nos nossos livros. A fórmula matrimonial era esta. A mulher dizia, eu tomo para toda a minha vida, tomo-te para toda a minha vida, mas depois tu aos 50 anos morres, está certo? E ele dizia, sim, sim. E pontualmente, se vão aos cemitérios, pois veem que era mais ou menos assim. Agora nós temos esta categoria que foi uma grande inteligência da consolação. Também nas outras culturas, a filosofia grega trabalha sobre este tema, o tema da consolação. Consolação qui, consolação no paraíso, consolação como proximidade dos santos, consolação como referência a Jesus. Ora, esta categoria que adaptava-se muito bem a pessoas que tinham esse tipo de situações. Pensem como seria uma consulta de dentista nos anos 70, sem anestesia. Como seria? O que seriam as nossas casas sem o aquecimento central? Estes fogos de casa que às vezes com vento contrário se enchiam a casa de fumo. Sem os frigoríficos, sem supermercados, toda a nossa vida sem todas estas coisas. E todas as outras tarefas cansativas do cotidiano. Portanto, a arte da consolação era uma maneira de falar ao coração dos adultos. Ao coração das pessoas adultas. É uma categoria que hoje não podemos utilizar. Como não podemos utilizar esta centralidade da vida adulta que havia no passado. E que era por todos reconhecida. Todos deviam tornar-se adultos, todos tinham que crescer. E, portanto, dar o seu contributo à sociedade. E também a pastoral juvenil podia trabalhar sobre este estímulo que vinha da sociedade e das famílias. Hoje já não podemos fazer porque os adultos são como Peter Pan. Não querem crescer, não deixam crescer, não fazem crescer. E, portanto, precisamos de mudar e encontrar novas ideias. Disso falaremos depois do café. Muito obrigado.